Agora, normalmente se entende, já vi inclusive cobrar em prova, mas também não recomendo que seja cobrado isso em prova. Aqui no Brasil, normalmente se diz que existe um controle judicial de constitucionalidade das leis. É questionável isso? O Senado não tem, às vezes, uma participação efetiva? Tem. Se nós analisarmos o controle preventivo, nós não podemos encontrar outras autoridades que não fazem parte do Poder Judiciário, analisando também a constitucionalidade de uma lei? Sim, concordo. Também, já vamos falar a respeito disso, Comissão de Constituição e Justiça. Mas o entendimento que se entende, o entendimento que é tradicionalmente encontrado, é que existe um controle jurisdicional ou um controle judicial de constitucionalidade das leis. Partindo da ideia de que a lei já está em vigência, já está valendo, por isso será um controle judicial. Vamos para frente. Quanto ao momento em que se efetua o controle, aqui no Brasil nós podemos encontrar tanto um controle preventivo, como também nós podemos encontrar um controle repressivo. Controle preventivo e um controle repressivo de constitucionalidade das leis. Controle preventivo é aquele que ocorre antes que a lei, antes que a norma passe a estar em vigência, antes que ela faça parte da ordem jurídica. Isto que é um controle preventivo, né? Mas não, desculpe. Guilherme já tinha mencionado aqui, por exemplo, manifestação do controle preventivo, quando nós encontramos naquelas casas legislativas, nós encontramos normalmente comissões permanentes, que são as chamadas comissões de Constituição e Justiça. Um exemplo de comissão permanente é a Comissão de Constituição e Justiça. Dentre as suas atribuições, eles também acabam fazendo uma análise da constitucionalidade de um projeto de lei complementar, de um projeto de lei ordinária. Então, antes que faça parte do ordenamento jurídico, analisa uma proposta de emenda à Constituição, tudo antes de entrar em vigência, antes de ser publicada, antes de ser promulgada. Então, nós temos ali um chamado controle preventivo. Até normalmente menciona aquele caso triste, não é nada de engraçado nisso. Aquele deputado federal que criou ali um projeto de lei para doação compulsória de órgãos duplos para as pessoas que fossem condenadas a longas penas restritivas de liberdade. Então, quem tivesse ali uma condenação muito longa em pena restritiva de liberdade, tinha que doar em vida órgãos duplos. Não era depois de morte, é em vida. Tá? Então, por exemplo, se vocês colocarem ali no Google, doação compulsória de órgãos, vocês encontram essa proposta, esse projeto de lei ordinária. Então, por exemplo, se a pessoa, chegando ali na prisão, no estabelecimento prisional, 2 olhos, um dos olhos, uma das córneas, tinha que doar em vida. Eu acho que nas parcerias público-privadas, quando construísse um novo presídio, ao lado tinha que construir um hospital. Né? O pessoal já ia separando quando chegasse ali no presídio. Um dos rins tinha que doar em vida. Até 1/3 do fígado, um bife, né? Tinha que doar em vida. Passou este projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, controle preventivo, e eles entenderam que materialmente havia um problema nesse projeto que ofendia o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós jamais podemos pensar que direitos humanos são apenas para os humanos direitos. Direitos humanos diz respeito a todas as pessoas. Então, esse projeto de lei foi arquivado, manifestação do controle preventivo. Nós também aqui vamos relembrar, mais tarde, processo legislativo. Cai muito em prova discursiva, processo legislativo. Nós vamos ter que estudar lá do artigo 59 até o artigo 69 da Constituição Federal. E vocês também sabem o seguinte:
Quando um projeto de lei complementar, um projeto de lei ordinária é aprovado ali pelo Congresso Nacional, é encaminhado para a Presidência da República, onde o presidente pode decidir pelo veto ou pela sanção daquele projeto de lei. Normalmente ele faz uma análise política. Ele pode fazer um veto político desse projeto de lei se está em desacordo com o seu programa de governo. É o que normalmente acontece. Só que a Constituição também permite, nesse caso, um veto jurídico. Se o presidente da República entender que está ocorrendo ali uma ofensa ao texto constitucional de um projeto que já foi aprovado pelo Congresso Nacional, o próprio presidente da República exercita um controle preventivo de constitucionalidade, realizando um veto jurídico. Né? O presidente não gosta de falar muito a respeito disso, mas nós sabemos que ele é um autodidata, né? Ele fica sempre estudando, apenas por prazer, controle de constitucionalidade, e por isso que a gente pode dormir tranquilo. Tem alguém zelando ali pelo nosso sistema de constitucionalidade das leis. Também um exemplo aqui de controle preventivo. Nesse caso, qualquer um do chefe do executivo? Prefeito, No caso, o mesmo raciocínio nós adotamos em termos de processo legislativo. Então, é o chefe do Poder Executivo. Pode ser o presidente da República, governador do Estado, prefeito. É o mesmo raciocínio que nós adotamos, até para respeitar o chamado princípio da simetria, já que nós encontramos esferas públicas distintas, mas todas são entidades federativas com autonomia, respeitando o processo legislativo previsto no texto constitucional. Tá? Então, nesse caso, nós já vimos como ocorre um controle preventivo. Agora, com certeza, o que mais é cobrado em prova é um controle repressivo, que daí sim é realizado pelos órgãos do Poder Judiciário. Controle repressivo realizado pelos órgãos do Poder Judiciário. Quando uma lei ou um ato normativo já está em vigência. Quando uma lei ou um ato normativo já está valendo na nossa sociedade. E esse controle repressivo, com certeza, é realizado pelos órgãos do Poder Judiciário. Pois bem, já que nós vamos analisar agora um controle repressivo realizado pelos órgãos do Poder Judiciário, nós temos que analisar de que maneira o Poder Judiciário acaba examinando também esta compatibilidade de lei ou ato normativo frente à Constituição. E nós vamos encontrar no mundo ocidental dois sistemas, e esses dois sistemas nós encontramos também aqui no nosso país. Nós temos tanto um controle difuso, que é realizado pelos órgãos do Poder Judiciário, como um controle concentrado de constitucionalidade. Nós temos tanto um controle difuso como um controle concentrado. Então, aqui o que nos interessa é a visão que o Poder Judiciário tem daquela questão. O que significa um controle difuso de constitucionalidade das leis? Significa que qualquer membro do Poder Judiciário, pode analisar, quando provocado, a constitucionalidade de uma lei. Qualquer membro do Poder Judiciário. Inicialmente, aqui no nosso país, nós tivemos um controle judicial realizado nessa forma difusa. Também é próprio do direito constitucional norte-americano. Então, aqui no Brasil, pode ser um juiz estadual, juiz federal, juiz do trabalho, qualquer membro do Poder Judiciário pode analisar a constitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, e nós vamos ver que normalmente isso ocorrerá num caso concreto.